3, 2, 1 gravando com o deputado Zé Hamilton. Deputado, esse momento começa a se aproximar do período eleitoral, há muitas especulações, muitas conversações na cidade. Eu queria que o senhor primeiro fizesse uma avaliação de tantas especulações que hoje estão acontecendo na cidade em torno das eleições. Veja bem, eu acho que isso é uma coisa natural, né? Há um momento político nacional muito complicado, né? E isso traz para o Estado e, consequentemente, para os municípios, né? Então ficam nessas especulações que elas são muito mais... A especulação ela é muito mais feita pelos políticos mesmo, não é certo? A população de Parnaíba eu conheço muito bem. Eu nasci aqui, vivi aqui a minha vida toda, fui prefeito aqui 3 vezes, eu conheço muito bem. A população, ela é uma população que ela faz uma avaliação e uns 20, 30 dias antes da eleição ela toma a sua decisão, né? Então, na realidade, essa especulação é mais pela política, por alguns interesses, né, que existem, que pessoas que têm interesse ver Parnaíba um colégio eleitoral de 90 mil eleitores, então acha que isso deve ficar na mão de alguns interesses políticos. Mas a população não, essa ela está tranquila e ela vai fazer o julgamento dela na hora que ela entender, e assim sempre foi Parnaíba e eu acredito que vai continuar sendo. Nos últimos dias, há muitas especulações também com relação aos nomes que serão lançados candidatos, e um dos nomes que tem repercutido muito, a própria mídia fala, outra diz, é com relação ao seu nome, que o senhor poderá vir a disputar as eleições nesse pleito novamente. Não, veja bem, essas especulações que existem, elas existem por quê? Porque, como eu estava lhe dizendo, né, são vários interesses, às vezes interesses até fora mesmo de Parnaíba. O que ocorre na realidade é que aqui nós temos um grupo que vem trabalhando, é um grupo de apoio ao governador Wellington Dias, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma situação tão dramática e tão difícil no país, e até nos surpreende do estado do Piauí nascer um estado que está mais ou menos equilibrado, né? Então eu acho que nós não temos errado na opção de apoio ao governador, né? Então existe esse grupo tem o deputado Hélio, né? Tem o prefeito Florentino, tenho eu, né? Eu acho que nós temos conversado muito, né? E acho que nós vamos chegar a uma unidade, essa indicação de quem deverá ser, né? Eu acho que todos os três têm condições de prestar um serviço a Parnaíba. Eu acho que o que tem menos sou eu, porque eu tenho problemas de saúde, mas ainda me encontro em perfeitas condições de prestar um serviço à minha cidade e tudo. Mas eu acho que nós vamos chegar a um denominador comum de ter um candidato nosso. Por outro lado, tem os candidatos que se apresentam aí, todos são pessoas que eu tenho o maior respeito. Tenho o maior respeito pela deputada Juliana, pelo ex-deputado Tererê, pelo Mão Santa, né? Por todos eles eu tenho o maior respeito. Eu não tenho pessoalmente nada contra eles, né? A questão de posicionamento político é porque a política é assim mesmo. Todo político tem que ter um lado, né? Ninguém pode estar de todos os lados, não, tem que ter um lado, né? Eu acho que nós temos ainda tempo para fazer uma análise. Tenho certeza que isso será feito com o objetivo de olhando para a nossa cidade e para o Estado, né? Eu acho que Parnaíba é uma cidade importante para o Estado do Piauí. Eu acho que nós temos que continuar o processo de desenvolvimento dessa cidade, né? Essa cidade é uma cidade importantíssima para o Estado do Piauí. Eu acho que nós temos que continuar. E para continuar, evidentemente, que nós temos que discutir propostas. Quais são as propostas reais para a cidade, né? Nós podemos fazer um plano de ação para a cidade de Parnaíba
que seja um documento conjunto e, claro, de conhecimento da população. Hoje, quem pensar que vai fazer política querendo esconder alguma coisa está totalmente equivocado, né? O cara que mentiu hoje na política, ele está louco, porque dentro de 5 minutos ele está desmentido. Né? E pior, desmentido e nacionalmente conhecido como mentiroso. Né? E mundialmente conhecido como mentiroso. Então, eu acho que tem que ser propostas concretas, objetivas, né? Com o pé no chão, para onde nós vamos, quais são os caminhos, levando isso para a população. Eu não posso chegar aqui e dizer, não, eu vou apoiar A, B ou C porque vou apoiar. Não, vou apoiar o B ou C porque tem um compromisso com a cidade, discutido com a comunidade, com a população. Né? Dentro dessas discussões que está tendo aí, deputado Hélio, deputado Zé Milton, prefeito Florentino, governo intermediando, acredito eu, que até propriamente a questão da conversa. Seria naturalmente Florentino o candidato. Já que está vendo todas essas conversações, a população pede muito a volta de José Hamilton à prefeitura. Como é que estão essas conversações? A quem está a probabilidade maior? O senhor, por exemplo, gostaria de ser o candidato? Não, veja bem, veja bem. Eu acho que qualquer cidadão, né, ele vamos dizer, é um motivo de orgulho para ele ter uma oportunidade de dirigir a sua cidade, de comandar a sua cidade. Né? Isso eu acho que tem em mim, tem no Hélio, tem no Florentino, tem na Juliana, tem no Mão Santa, tem em todos, né? Tem em todos. O grande problema é o seguinte, nós precisamos discutir o que é menos traumático para o momento. O momento não é momento de ninguém criar dificuldades para o desenvolvimento da cidade. Por quê? Porque nós estamos vendo tantas dificuldades nacionais, né? Eu acho que por exemplo, eu sou uma pessoa, eu até pensei que estava falando sozinho o meu pensamento, até eu cheguei a pensar que parece que eu estou ficando doido, né? Mas ontem à noite eu estava lendo, né, um livro que o João Paulo do Reis Veloso me mandou, As Bases para o Novo Plano de Desenvolvimento, e fiquei muito feliz. Por quê? Porque, coincidentemente, tem um posicionamento dele que veio coincidir com o meu. Né? Qual seja? O de que o maior problema nacional é o problema político, é a reforma política. Nós precisamos de uma reforma política profunda nesse país. O tempo está passando e a gente não vê surgir novas lideranças, nem nacionais, nem estaduais e nem municipais. Você diz, você é um dos nomes que a população chama e solicita que seja candidato. Eu fui prefeito a primeira vez em 93. Na realidade, será para nós termos novas lideranças, novas pessoas. E por que não existe? Não existe porque o sistema político nacional impede que um jovem entre para a política. O sistema nacional está vencido e se exauriu. Então não se cria novas lideranças nesse país. Então será possível. Daqui a 20 anos não tem, 20, 30 anos não tem mais ninguém, nem eu, nem Mão Santa, nem Florentino, nem ninguém. E aí você acaba tudo, não é? Vai surgir alguém. E esse surgimento de alguém precisa que você tenha cuidado que não sejam os oportunistas. Né? Que sejam pessoas comprometidas com a cidade, comprometidas com o seu desenvolvimento, que tenham uma visão e um conhecimento Parnaíba. Eu acho o seguinte, eu acho que o governador, em todas as conversas que nós tivemos recentemente 2 ou 3 encontros. Eu, o deputado Hélio, Florentino, governador. Então, nesse momento, as pessoas dizem, o governador tratou. Não, se eu for dizer que não tratou de política, eu sou um mentiroso, porque como é que vai sentar nós três? Mas o governador dizer, não, nós não falamos. Mas, na realidade, foi 90% de assuntos de interesse da Parnaíba, e talvez, eu acho que até menos de 10% sobre o aspecto político. E qual foi o aspecto político? O aspecto político é que o governador coloca que nós devemos ter umas conversações, devemos trocar ideias.
e sairmos juntos, unidos para a eleição, que é o que ele deseja. Esse é o posicionamento dele. E isso nós temos feito. Eu tenho um diálogo aberto com o prefeito, eu tenho um diálogo aberto com o deputado Hélio, tá certo? Então eu acho que nós vamos chegar a esse denominador comum. Agora, esse posicionamento, pelo menos da minha parte, esse posicionamento será um posicionamento dentro de um programa de governo. O que é que você vai fazer? Ou você, Fantino, ou você, Hélio, ou você, Zé Hamilton. Vamos fazer isso. O projeto é este. Então, nós vamos assumir um projeto, não vamos assumir uma candidatura. Certo? Eu acho que isso é importantíssimo no meu modo de ver. Se o projeto deles não chegar à altura do seu projeto administrativo, o senhor sai candidato? Eu posso sair ou posso sair totalmente da política, não participar absolutamente de nada. Por quê? Porque eu entendo que eu não posso, vamos dizer, se eu tenho alguma influência, eu posso ter capacidade de formar opiniões, tá certo? Eu não posso formar opiniões enganando as pessoas, tá certo? Então eu tenho que formar opiniões dizendo, aqui tem um projeto, o projeto é esse, se não for cumprido, nós, eu e a população, vamos cobrar. Né? A força do povo é muito grande, precisa que a gente compreenda isso. Né? E precisa que o político hoje esteja ciente disso. Enganação não adianta. Deputado, também se especulou na mídia, na verdade isso é até bom para tirar um tira-teima, especulou na mídia que havia também uma conversação do ex-governador Zé Filho que poderia apoiar a possível candidatura de Zé Hamilton à prefeitura. Houve essa conversação? Não, absolutamente. Eu tenho um bom relacionamento com o ex-governador, como pessoa, como cidadão. Tenho um bom relacionamento com ele. Sobre política, nós conversamos sobre política há muitos anos atrás, né? E conversei muito mais sobre política com o pai dele, né? Uma pessoa que eu reputo um homem de palavra, né? De compromissos, né? Mas com o Zé Filho, sobre política recente, Parnaíba, absolutamente não. Lá na Assembleia, muitas vezes até se brincam comigo e às vezes a própria deputada Juliana brinca comigo. Vai embora, vamos ser isso, você vai ser aqui. Eu digo, não, acho que você deve ter seu caminho, você é uma pessoa que é pessoa benquista em Parnaíba e tudo. Você tem o seu caminho e tudo, eu não estou discutindo isso, né? Eu acho assim, que eu tenho o meu lado. Eu sempre fui assim na política. Ah, mas desse seu lado você vai perder. Sim, vou perder, mas meu lado é esse. Você está entendendo? Eu não estou na política, não, eu vou para ali porque ali eu vou ganhar. Não, isso aí nunca foi o meu estilo. E nem vai ser, porque agora já está quase, já estou nos últimos tempos de política, eu não vou mudar agora. Por que eu vou mudar? Né? Não vou mudar. Eu acho que não. Por exemplo, por que eu tenho respeito e a consideração ao governador Wellington Dias? Porque o governador Wellington Dias, defeitos tenho eu, tem todo mundo, né? Mas o governador Wellington Dias, ele tem mantido esse estado vivo, rapaz, num momento desse de dificuldade, né? Preciso que a gente entenda. O Rio de Janeiro, que recebia bilhões em royalties, né? Está afundado, né? Lá embaixo, desse acordo que foi feito agora entre os estados do débito de 400, em torno de 450 bilhões, 75% desse débito é o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, doutor. Né? E o estado do Piauí ainda pagando os salários com dificuldade tremenda. Preciso que o Estado, o secretário Rafael, tenha se posicionado, tenha ido à Assembleia. As conversas que eu tenho tido com ele são conversas francas, das dificuldades tremendas, que preciso tomar posições muito sérias, né, para que se possa manter o Estado equilibrado. Então eu acho, por isso eu tenho respeito a ele.
Eu não tenho respeito a ele porque estou na Assembleia, porque sou suplente, não. Que isso para mim, tanto faz eu estar lá como estar aqui, para mim é a mesma coisa. A minha vida sempre foi uma vida modesta. Sempre tive a minha vida e minha família, sempre foi uma família. Temos uma vida modesta, de tranquilidade, de trabalho, né? De trabalho, eu sempre trabalhei na minha vida, toda a minha vida eu trabalhei, né? Portanto, isso não altera, não vai me guiar para lugar nenhum, não. Quem me guia é a minha consciência, essa me guia. Se disser, minha consciência é voltada para os interesses da Parnaíba. Então aí eu estou com você 1000%. Só para a gente fechar, deputado, dentro das discussões aí entre o senhor Hélio e Florentino, sai daí um nome para prefeito e um vice dos três? Eu não sei, nós não discutimos ainda sobre esse aspecto, né? Para, na realidade, nós não discutimos ainda sobre nem o posicionamento de candidato. Candidato é o Hélio, candidato é o Zé Hamilton, candidato é o Florentino. Não, nós estamos conversando e analisando qual é o melhor para Parnaíba. Tá certo? Agora, Está avançada essa discussão? não, temos conversado, temos conversado. Essa semana mesmo eu estive em Teresina, estive novamente com o governador, com o prefeito Florentino e com o deputado Hélio, tratando de um assunto que diz respeito à eólica e o aeroporto de Parnaíba, né? Mas o que saiu é que nós estávamos tratando de política. Inclusive, eu fui que liguei para o governador, solicitando dele que nós precisávamos ter uma conversa com ele rápida, mas era fundamental e importante. E ele nos recebeu lá, 18 horas, então conversamos rapidamente, foi uns 30, 40 minutos no máximo, e isso tudo ficou resolvido, porque existia um posicionamento que podia prejudicar o aeroporto de Parnaíba, né? E nós tomamos a iniciativa eu tomei a iniciativa de irmos lá e conversar com ele sobre esse assunto, e ele já equacionou esse assunto, né, com o secretário Guilherme e também com o pessoal da aeronáutica que estão tratando desse assunto, para que nem prejudique a implantação da eólica e nem o aeroporto. Tá certo? Então, mas aí o que é que diz? Não, nós estamos reunindo, tratando de política. Não, eu acho que tudo é política. Tudo é política. Né? Tá, joia? Muito bom, muito vendável.